Para você que passou a virada aqui com a gente, foi uma experiência incrível. Eu estava mais rouco do que estou hoje, mas foi muito bom aquilo que Deus falou conosco. Quero muito te encorajar, você que não esteve aqui no culto da virada, nós temos a mensagem ali no nosso canal do YouTube, que fala sobre contentamento. Quero muito, muito te encorajar a tirar um tempinho para ouvir essa mensagem, para que você possa começar o ano de 2025 não sendo enganado pelos falsos alvos que te prometem muito, mas te entregam pouco. Sabe, você pensa que vai chegar num ambiente, num momento que você vai, enfim, estar satisfeito, e Jesus quer te fazer começar o ano satisfeito nele, não sendo iludido por coisas que te prometem satisfação, mas só te entregam uma nova insatisfação. Amém, queridos? Então, quero muito te encorajar a ir lá. A partir do dia 1º de fevereiro, nós vamos ter 21 dias de jejum e oração. Esses 21 dias nós estaremos orando pela manhã aqui na igreja. Então, a igreja vai estar aberta cedo para que você que queira vir conosco orar. E 21 dias também de jejum em prol desse ano, para que nós possamos ver milagres, maravilhas. Nós somos uma igreja que amamos a palavra de Deus, somos uma igreja carismática, cremos nos dons do Espírito, e nós queremos ver nesse ano pessoas sendo alcançadas. Nós temos grandes coisas para viver esse ano, amém? Você crê nisso? E Deus, Ele está fazendo grandes coisas entre nós. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que ele não esteja relacionado com o assunto do culto da virada, mas ele ainda traz essa ideia de ser pleno. Eu sei que existe sempre essa sensação de inadequação. Parece que nós somos sempre inapropriados. Parece que a gente sempre tem algo em nós que precisa ser mudado. Sempre nós estamos nesse sentimento que estamos em obras, que nós não estamos prontos. E esse sentimento, ele é legítimo. Ele é legítimo porque a Bíblia vai dizer que nós estamos em obra, que o Senhor está trabalhando em nós. E hoje eu queria conversar um pouco com vocês, como é que o Senhor faz isso? Como é que o Senhor te preenche? Nós colocamos essa imagem de carregamento aí, e eu me lembrei, quando eu coloquei essa imagem, de quando surgiram os primeiros videogames de CD, porque eu ainda sou do tempo do videogame de fita, e nós tínhamos umas certas mandingas ali, sabe? Não funcionava, você soprava, e aí você soprava também ali, colocava, o pai falava que a televisão ia quebrar, mas de repente chegam os videogames de CD, e aí conhecemos essas faixinhas aí de carregamento, e aí travava, não tinha o que fazer, porque não dava para soprar o CD, você tinha que esperar quando travava o sistema operacional. E isso fala de um sistema operacional que está sendo carregado. Eu quero dizer que Cristo está sendo carregado no seu ser, amém, queridos? Cristo está sendo carregado em você. Em determinado momento, as pessoas vão olhar e vão ver Cristo em você. O seu filho vai ver Cristo em você. Você vai ver Cristo nos seus filhos, vai ver Cristo na sua esposa. Você, esposa, vai ver Cristo no seu marido. Mas existe um processo pelo qual Deus nos faz passar para que Ele seja desenvolvido em nós. E hoje eu quero falar sobre isso com você. Lá na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 1, Tiago diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações, meus irmãos. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Quem escreveu essa carta? O texto diz que é Tiago. Agora, qual Tiago? A Bíblia fala de pelo menos 3 Tiagos. O Tiago mais famoso da Bíblia é o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João.
aquele que estava com Jesus nos principais momentos, quando os 3 mais próximos estavam com ele: Pedro, Tiago e João. É esse Tiago, filho de Zebedeu, que é esse apóstolo famoso. Porém, esse apóstolo famoso que esteve com Jesus, que todos conhecem, ele foi o primeiro apóstolo a morrer. Cerca do ano 44 depois de Cristo, Tiago foi passado pela espada e é o único apóstolo que tem sua morte narrada pelas Escrituras. E essa carta aqui foi escrita depois do ano 46, então não foi o Tiago, famoso Tiago, que escreveu. Então que Tiago foi? Tem um segundo Tiago conhecido na Bíblia, que é o Tiago, filho de Alfeu. Mas esse Tiago, filho de Alfeu, não é tão famoso, então ele não aparece em Atos, o nome dele não é mais citado com tanta recorrência. Então não foi Tiago, filho de Alfeu, que escreveu essa carta. Quem escreveu essa carta, provavelmente foi o Tiago, líder da igreja de Jerusalém, que era irmão do Senhor Jesus Cristo. Interessante que esse Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria, filho de José, esse Tiago, quando Jesus estava aqui na terra fazendo a sua obra, ele não era alguém que servia Jesus. A Bíblia vai dizer que em determinado momento Jesus estava ali pregando. Então a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus vieram para prendê-lo. Por que eles vieram para prender Jesus? Porque Jesus era um rapaz comum, como qualquer outro. Mas de repente esse rapaz comum, como qualquer outro, ele sai para ser batizado no Jordão, passa por 40 dias de tentação, e quando ele volta, o rapaz que fazia móveis de madeira, ou fazia casas de madeira, mais puxado para um carpinteiro, que construía casas, de repente esse homem que fazia trabalhos braçais volta curando os enfermos, volta ressuscitando mortos, volta com palavras poderosas. Eles não reconhecem Jesus, porque a partir daquele momento o ministério dele começa a se manifestar. E Tiago estava lá, ele viu Jesus, e agora o irmão dele, o irmão mais velho, eu fico imaginando, irmãos, imagina o Davi e o Antônio, de repente o Davi é o Messias, o Antônio não ia receber, não. De jeito nenhum, o Antônio não ia receber o irmão mais velho como Messias, e estava ali, o Tiago estava olhando para Jesus, que o Antônio estava brincando com ele, agora é o Messias, que história é essa de Messias? Ele ficou louco. Então ele não começou seguindo Jesus, mas depois, além de seguir a Jesus, ele se torna um apóstolo muito importante na igreja primitiva, porque quando Pedro é aprisionado, é Tiago que começa a presidir a igreja em Jerusalém, é Tiago que dá a palavra, que resolve o concílio de Jerusalém a respeito do que a igreja dos gentios precisava observar da lei. E esse homem importante, ele se apresenta como o servo de Deus e o servo de Jesus. Você concorda comigo que ficaria melhor ele colocar no início da carta dizendo, aqui quem está falando é Tiago, o irmão de Jesus? O cara daria uma moral mais, não daria não? Eu acho que eu faria isso. Ele não fez. Ele diz, é o servo de Deus, o servo de Jesus. Ele se apresenta com um coração quebrantado, totalmente desapegado a qualquer status ou a qualquer nível de importância. E para quem que ele escreve? Ele diz que ele estava escrevendo para as 12 tribos espalhadas, dispersas. Tem 3 possibilidades aqui. Ou Tiago estava escrevendo para os irmãos que por perseguição deixaram Jerusalém, porque a Bíblia vai dizer que no tempo da perseguição todos foram embora e só ficaram os apóstolos. Ou Tiago estava escrevendo para esses irmãos. Ou Tiago estava escrevendo para os irmãos que se converteram em Pentecostes, que ouviram, as pessoas, eles ouviram as maravilhas de Deus em seu próprio idioma, quando o Senhor enviou sobre aqueles que estavam no cenáculo o Espírito Santo, e eles falaram em outras línguas, e eles entenderam em seu próprio idioma. Pode ser para eles também. Ou, talvez mais provável, quando Tiago fala as 12 tribos, ele está falando da totalidade da igreja. E por que isso é o mais provável? Porque Tiago é uma carta escrita num grego mais erudito. As outras cartas eram escritas numa linguagem mais informal, linguagem de carta mesmo. Só que Tiago não, Tiago escreve sua carta como um tratado. Se você não sabia, Tiago é o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento. Antes de Mateus, antes de Marcos, antes de Lucas, antes de João, Tiago já tinha sido escrito. E esse tratado, ele é o que mais aponta para os ensinamentos de Cristo. Ele se refere ao ensinamento de Cristo, ele se refere ao Sermão do Monte, embora não cite o Sermão do Monte, os ensinamentos dele são esses.
Então a carta de Tiago é para toda a igreja, é para que nós possamos olhar e possamos aprender com ele o que ele está nos ensinando. Agora, qual era o contexto? Eles ainda não estavam passando por perseguição de morte. Jerusalém ainda não tinha caído, ainda não tinha sido instituída a adoração imperial. Os imperadores ainda não estavam exigindo culto a eles. Porque quando os imperadores começaram a exigir culto ao imperador, os cristãos começaram a morrer porque eles se negavam a adorar o imperador. Agora, nesse período, eles não estavam passando por isso ainda. A perseguição era uma perseguição social, uma perseguição financeira. Eles não podiam comprar tudo o que eles queriam, eles não podiam morar onde eles queriam, eles não podiam se relacionar com quem eles queriam, eles estavam sendo rejeitados. Servir a Jesus começou a trazer prejuízo. Imagina você, como pregar um evangelho para alguém que está olhando só para cá, sendo que o evangelho propunha salvação eterna, mas ao se converter o que a pessoa recebia no momento era problema. Eu me converto, desempregado. Eu creio em Jesus, não vai poder mais morar nesse bairro, porque esse bairro cristão não mora. E uma perseguição terrível, eles não podiam fazer, não podiam ir, ser cristão não era legal. Nós vivemos numa geração onde ser evangélico passou a ser legal. Está no hype. Você vai lá na internet, você tem até, não tem problema nenhum em pôr um stories na igreja, porque isso é legal, seus amigos acham legal. Mas naquele tempo, pôr um stories, você perdia a sua conta. Eu estou fazendo uma alusão ao nosso tempo. Naquele tempo não era legal servir a Jesus, eles estavam sendo perseguidos. E Tiago vai dizer como é que eles deveriam reagir ao sofrimento. Ele vai dizer o seguinte: tendes por motivo de muita alegria o passardes por diversas provações. Olha o que ele está dizendo: vocês devem ficar felizes quando vocês passarem por provações. Vocês devem se alegrar. Irmão, é fácil se alegrar quando você está passando por dias difíceis? Eu nunca vi ninguém fazer uma festa para celebrar uma dificuldade que está passando. Ô gente, eu quero vocês lá em casa hoje, a gente vai assar uma carninha lá. Estou passando por tanto problema aí que eu estou precisando dar uma celebrada. Você já viu isso acontecer? E se acontecer seria muito inusitado, na verdade. Nós não saberíamos nem como reagir. Imagina como você reagiria se você visse alguém te convidando para celebrar a dor. Mas Tiago está dizendo: tende por motivo de muitas alegrias o passardes por muitas tribulações. Agora, por que se alegrar? Que tipo de alegria a tribulação poderia trazer? Tiago vai dizer: porque elas geram para você prova da vossa fé. E uma vez a sua fé provada, você recebe perseverança. E a perseverança, tendo ação completa, te gera maturidade e integridade. Olha o que ele está dizendo. A prova, o teste, quando você é aprovado num teste que Deus te dá, e não está falando de tentação. Tentação é diferente de provação. Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado por ninguém. Tentação é quando você é atraído por sua própria cobiça. Prova é quando você está sendo afligido no seu ser por uma dificuldade que você está passando. E ele está dizendo: quando você se mantém firme na provação, uma vez que você se mantém firme até o final, você aprova a sua fé, e uma vez a sua fé sendo aprovada, isso gera perseverança. E uma vez que você persevera, isso te torna mais maduro, te torna mais íntegro, e a palavra íntegro no sentido de inteiro. E aqui que vem o tema da mensagem: nós ainda não estamos inteiros, nós estamos sendo completados por Cristo. E ele está dizendo: vocês têm que se alegrar, porque se alguma coisa te leva para mais perto do projeto de Deus, isso não pode ser considerado como maldição, mas sim como bênção. Mas ele continua dizendo, ele está dizendo o seguinte: se algum de vocês tiver falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Por que ele está falando de sabedoria dentro desse contexto? Porque você vai precisar de sabedoria para encarar o sofrimento de uma maneira diferente. O meu filho vem me pedir algo. O Nicolas vem me pedir algo. E eu digo não para ele. E eu digo não, porque o não é o melhor que ele pode receber, porque eu tenho coisas melhores para ele. Imagina que eu vou levar meu filho para passear, e eu vou dar um presente surpresa para ele. E ele chega para mim e fala: pai, me deixa ir na casa dos meus amigos. E eu falo: não, você não vai. Você vai sair com o papai. Ah, mas eu não quero sair, eu quero ir na casa dos meus amigos. Ele começa a chorar. Eu sei
que para ele a melhor coisa é ele ir comigo, porque ele vai ganhar um presente que ele quer muito. Mas na cabeça dele, ele quer ficar, porque ele não tem o macro, ele não está vendo o que eu estou vendo, ele não sabe do que eu sei. O que falta para o meu filho? Sabedoria. Ele não tem a mesma visão que eu tenho. O que Tiago está dizendo? Que muitas vezes você está sofrendo em uma tribulação, mas o motivo é porque você não tem sabedoria suficiente para entender a raiz, o verdadeiro motivo daquela provação e o quanto aquela provação está te abençoando. Então Tiago diz, para você conseguir olhar para a provação por uma outra perspectiva, você vai precisar ter mais sabedoria do que você tem. Só que eu tenho uma boa notícia, Tiago está dizendo. Você pode pedir sabedoria que Deus dá e não reprova ninguém. Qual que é a ideia aqui? Imagina que na mesa, sabe aquelas mesas onde a pessoa tem um carimbo, hoje em dia não tem mais carimbo, né? Mas reprovado e aprovado. Alguém que já teve o visto reprovado, foi no consulado, chegou lá e voltou reprovado. É muito frustrante, né? Não é verdade? Você vai lá, se prepara todo. Alguém tem o poder de reprovar ou aprovar. Ou qualquer outra coisa que você foi fazer, um teste, um pedido de emprego. A ideia aqui que Tiago está dizendo é o seguinte: todo pedido por sabedoria na mesa de Deus, ele vai carimbar aprovado. Ele não reprova pedido nenhum. Olha que coisa linda, ele não reprova pedido nenhum. Mas ele coloca uma condicional para você ter a certeza de que ele não vai reprovar. Qual é a condicional? A condicional é o seguinte: peça com fé, sem duvidar. Porque quem duvida, ele vai dizer, é como a onda do mar, levado de lá para cá por qualquer vento. E ele diz o seguinte: não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, porque é inconstante e é dividido em tudo que faz. Abrindo um parênteses aqui, ele está fazendo um confronto aos inconstantes. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Constância é mais importante do que talento. Constância é mais importante do que talento. Tem gente que é muito talentosa e não conquista nada, porque é inconstante. É como um foguete, é como um rojão, sobe com toda velocidade, mas espatifa no chão logo em seguida, porque não tem constância para continuar fazendo a mesma coisa por muito tempo. Faz coisas boas por um período pequeno de tempo, chega num emprego, aquele emprego é o melhor emprego da vida dela, o dele, é maravilhoso, é o melhor colaborador. Pouquinho tempo, aquele lugar se torna o pior lugar, ele quer sair dali, ele quer um próximo lugar, não consegue parar com relacionamento, não consegue parar em curso, não consegue parar em trabalho, e aí se pergunta, por que as coisas não dão certo para mim? Porque pessoa de mente dividida e inconstante não consegue coisa alguma da parte do Senhor. E ele vai dizer, peça sem duvidar, não seja inconstante. Então ele está ensinando os irmãos que eles precisam encarar a tribulação como um caminho para se tornar mais parecido com Jesus, para se tornar maduro, para se tornar íntegro. Ele reconhece que não dá para enxergar a situação dessa maneira com a sabedoria que temos. Mas ele diz que nós podemos pedir, que Deus nos dá, e ele diz que nós não podemos duvidar. Eu queria tirar algumas lições disso. Eu sei que a exposição já traz os ensinamentos, mas eu queria tornar mais pessoal. E a primeira lição que eu queria trazer aqui é a seguinte: ter a fé provada não é o quanto conquistamos através dela, mas o quanto ela se mantém firme em meio às dificuldades. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma vez eu fui entrevistado aqui na cidade mesmo, num podcast, e o irmão, era um podcast sobre fé. Ele me disse o seguinte: pastor, o que é ter a fé provada? A fé provada é aquela pessoa que conquistou uma coisa pequena com a fé hoje, e amanhã ela aplica a fé para ter uma coisa maior, e depois ela aplica a fé para ter uma coisa ainda maior. Eu falei, não, isso não é ter fé provada. Porque a pessoa pode dizer assim para mim: pastor, eu tenho uma fé muito grande. Eu fui participar de um concurso, era 1000 pessoas por uma só vaga, e eu apliquei fé e eu ganhei. Uau, que fé que você tem, muito bom isso. Mas não é assim que mede fé provada. A fé provada é aquela que passa pela tribulação e continua existindo depois da tribulação. Porque crer para as coisas boas e ver as coisas acontecendo e receber uns nãos de vez em quando, isso não prova a fé de ninguém. O que prova a fé é você passar pela dor, pelo sofrimento, é você passar pela dificuldade e continuar crendo em Deus a despeito da sua dor. Ainda mais essa geração que por algum motivo aprendeu de forma equivocada que servir a Jesus é não ter problema. Que servir a Jesus é não passar por dificuldade.
Todos os cristãos do século XIX para trás não pensavam dessa maneira. Foi no final do século XX que começou essa história de que servir a Jesus significa não ter dificuldade nenhuma. E aí as pessoas passam por tribulação e o que elas fazem é abandonar Jesus, sendo que o corriqueiro para a igreja primitiva era passar por tribulação. As pessoas eram perseguidas, eram mortas, seus filhos eram mortos, as pessoas eram ameaçadas de morte, eram lançadas em prisão e elas continuavam servindo a Jesus, porque elas nunca associaram o sofrimento com o abandono. Paulo ainda dizia: eu quero participar da tua glória assim como eu participo do seu sofrimento. Eles entendiam que o sofrimento aqui na terra era compartilhar o sofrimento de Cristo. E aí você encontra cristãos que abandonaram Jesus, abandonaram a fé, abandonaram a comunidade de fé, e quando você vai conversar com ele: por que você parou? Por que você abandonou? Ah, cara, eu passei por umas dificuldades, eu passei por uns problemas, as coisas não estavam fáceis. É mesmo? O que aconteceu? Não, meu casamento acabou, ou financeiramente as coisas não estavam legais. Cara, e você fez uma associação de que você tinha que abandonar Jesus no momento que mais você precisava dele. Então a nossa fé não é provada quando nós conquistamos coisas, a nossa fé é provada quando nós passamos pela dor e a nossa fé se mantém em Jesus como antes. Você entendeu isso? Quando nós olhamos para as circunstâncias que antes víamos como aleatórias e agora nós vemos como um enredo de Deus para o meu crescimento. Nós antes pensávamos que a vida era meio randômica, né? Ela vai acontecendo, pode acontecer a qualquer coisa, a qualquer momento. E nada faz sentido. Salomão começa Eclesiastes falando: nada faz sentido, é como correr atrás do vento. Esse é o sentimento humano a respeito da vivência. Mas agora, olhando para Tiago, ele vai dizer que as tribulações, as dificuldades, as circunstâncias visam gerar em nós um caráter aprovado, visam gerar em nós maturidade e integridade. Então, quando eu olho para os sofrimentos, entendendo que elas são provas da minha fé, eu entendo que não é mais, eu não estou mais entregue ao acaso, eu estou entregue a um enredo de Deus que visa me gerar crescimento. A segunda coisa que nós aprendemos, que a cada dificuldade que saímos com a nossa fé intacta, é um passo a mais em rumo à maturidade e à integridade. Olha o que Paulo diz aos Filipenses no capítulo 1, no verso 6. Filipenses capítulo 1, verso 6. O texto diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, ele está dizendo que nós estamos caminhando para um momento onde nós veremos a obra completada. Então, cada vez que eu passo por uma tribulação, e eu tiro dessa tribulação o aprendizado que ela quis me trazer, e eu cresço e me encho daquilo que Deus me trouxe, eu um passo a mais para o projeto de Deus para a minha vida. Terceiro lugar, precisamos de sabedoria para discernir cada tribulação e tirar dela a lição correta. Todo teste visa aprovar determinada área de nossa vida. Não podemos dar outra resposta a não ser transformação. Quando nós somos provados, e aí provação não tem a conotação só de momentos difíceis que passamos. A provação também é aquela situação recorrente que mexe com a gente. E qual é o propósito da provação? É te aprovar. Ela quer que você aprenda a lição, corrija. E ao passar de novo por aquela provação, você seja aprovado. Por quanto tempo você vai passar pelas mesmas provações? Até você ser aprovado. Então não adianta você fugir. Você tem que aceitar a lição e dar a única resposta cabível, que é ser transformado pelo Senhor. Você é orgulhoso? Deus não vai largar do teu pé. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele dá graça ao humilde, mas Ele abate o soberbo. Deixa eu dizer algo para você. Se Deus é contra nós, quem será contra nós? E se Deus é contra nós, quem será por nós? Nossa, pastor, parece que Deus está me perseguindo. Talvez Ele esteja. Porque se você é orgulhoso, a manifestação do amor de Deus é te quebrar. Até não ter mais nada, porque com o seu orgulho inquebrável você vai para o inferno, mas se Ele te quebra, você é restaurado para Ele, você é restaurado totalmente para Ele. Então até quando Ele vai te tratar? Até você se humilhar, até você parar de ser arrogante e orgulhoso. Se tem uma coisa que impede as pessoas de crescer, é o orgulho.
Porque o orgulhoso, ele não consegue aprender, porque ele não consegue achar, ele acha que não é justo ele passar por aquilo. Ele acha que ele não poderia. Por que ele acha que não é justo? Porque ele se acha melhor do que os outros. Por que o outro que é pior que eu não está passando por isso e eu estou passando? Quando a Bíblia diz que um coração quebrantado Deus não resiste, a ideia do coração quebrantado é a ideia de um cavalo que vai para a guerra. Na linguagem de domar um cavalo que vai para a guerra, a linguagem é: o cavalo precisa ser quebrado. O que é um cavalo quebrado? É um cavalo que já não tem vontade própria. É um cavalo que respeita a orientação do cavaleiro. Porque se o cavalo não for quebrado, o cavaleiro vai em direção à guerra, o cavalo fala: você está doido, eu vou voltar. E aí o cavaleiro não consegue. Então o cavalo tem que ser quebrado antes, para que quando ele for para a guerra, o cavaleiro diz: nós vamos para a batalha, ele vai também. E a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus vai te trabalhar até que você não resista mais e deixe que a sua vontade seja subjugada pela vontade daquele que te governa e te lidera, que é o Senhor Jesus. E nós precisamos de sabedoria para entender o que o Senhor quer nos ensinar, o que o Senhor quer te ensinar. Você precisa de sabedoria para você entender, e aí você vai pedir ao Senhor: Senhor, me dê sabedoria, para que eu entenda o que o Senhor quer me ensinar, para que eu não fique aqui muito tempo. No meu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho com martelinho de ouro, e por muitos anos eu viajei para desamassar carros que foram danificados por chuva de granizo. E nós chegávamos em grandes montadoras, carros novos, carro zero, e esses carros tinham recebido mais de 1000 amassados por pedras. Então nós desamassávamos esse carro, e esse carro ia para um túnel, passar por provação. Olha como o conceito de provação não é só dor. Ele era colocado nesse túnel para saber se tinha ficado bem feito. E quando ele era colocado no túnel, vinha um aprovador ou um inspetor. E ele olhava esse carro, faltava plantar bananeira para achar defeito. A gente não gostava muito dessa turma, não. Aquele mexicano que veio aqui, que se converteu, ele era um desses caras. Eu precisei quebrar meu coração para ganhar ele para Jesus. Porque é ele que marcava os nossos carros. E quando ele olha um defeito, normalmente ele chama lá o nome, é uma vergonha, você tem que atravessar ali diante de todos os técnicos, você vai lá, e ele fala: ó, seu carro está com defeito aqui, seu carro está com defeito aqui, seu carro está com defeito aqui. E o que nós temos que fazer? Corrigir. A pessoa, quando ela é quebrantada, ela fala: qual é o defeito? É aqui? Corrige. O vistoriador vem e fala: agora ficou bom. Na segunda vez tem menos defeitos, na terceira vez já não tem, porque você aprendeu onde você estava errando e você corrige. Mas os orgulhosos, eles vão assim: só acontece comigo, só acha defeito no meu carro, é só meu serviço que não fica bom. E ele passa o trabalho todo tendo que ir lá, porque ele não se quebranta para entender o que ele precisa corrigir. Para o orgulhoso é até difícil, porque é o seguinte: quando nós queremos crescer, nós temos que aprender a perguntar para as pessoas do nosso lado. Sabe aquela pergunta? O que você acha que eu preciso mudar? Irmão, pensa numa pergunta que você tem que ter coragem para fazer, viu, irmão? Porque normalmente a gente gosta de falar o que o outro tem que mudar, mas é difícil a gente perguntar. Eu lembro uma vez, eu ainda era muito novo, nós fizemos um curso em Sorocaba, morava em Boituva, fizemos por 1 ano esse curso. E era eu e meu irmão. E eu tentava chegar o mais cedo possível, porque eu gosto de chegar cedo nas coisas. Mas meu irmão não gostava de chegar mais cedo nas coisas. Então era um conflito terrível, porque a gente ia junto. Então eu chegava mais cedo do trabalho, arrumava as coisas e tinha que ficar esperando ele chegar. Ele chegava do trabalho também, nós íamos para esse curso e nós chegávamos atrasados todos os dias. E imagina, todo dia eu sabia que um professor diferente ia abrir a porta e falar: sejam bem-vindos. E a sala: oi, nós atravessávamos a sala. E eu falei: não, preciso conversar. Aquilo começou a me matar por dentro. Eu falei: eu preciso conversar com meu irmão. Preciso conversar com ele. E eu falei: qual vai ser a estratégia? Eu escolhi a pior, irmão. Eu errei feio na escolha da estratégia. Porque a minha estratégia foi o seguinte: hoje eu vou entrar no carro com ele. Eu vou falar: Mesaque, tem alguma coisa que eu faço que te irrita? Eu queria só falar do atraso dele, irmãos. Eu só queria falar do atraso dele. Mas quando eu perguntei, ele falou: sério mesmo? Vamos ter essa conversa agora? Falei: sério mesmo, vamos ter essa conversa agora. Rapaz, eu estava tão errado que quase que eu nem falei do atraso do carro. Quase que eu falei: não tenho nada para falar de você não. Eu tinha tanta coisa para me arrepender, eu tinha tanta coisa que eu cometi de erro. Mas nós precisamos ter esse coração
Porque discernir o porquê estamos passando por provação, perguntarmos ao Senhor, o porquê que eu estou passando por isso? É verdade que tem dores e provações que elas não receberão uma resposta. Qual resposta Deus poderia dar a uma mãe que perdeu um filho? A única resposta que essa mãe quer é o filho de volta. Que resposta Deus poderia dar a uma esposa que foi abandonada pelo marido? O que ela queria é ter o casamento dela restaurado. Mas, se não podemos ter uma resposta tão clara a respeito do porquê passamos por algumas dores, nós deveríamos pelo menos pedir por sabedoria para discernir como podemos crescer e aprender no meio da dor. Se talvez eu não receba algumas respostas enquanto estou aqui na terra, o porquê que algumas coisas aconteceram comigo, eu pelo menos poderia pedir ao Senhor para que Ele me ensinasse, para que Ele me mostrasse como eu posso amadurecer a partir daquele sofrimento. Então você precisa permitir que Deus quebre o teu orgulho e que Ele te dê sabedoria, para que em todas as circunstâncias você saia maior. Isso é um bom conselho, faça isso o mais rápido possível. Porque Deus vai te provar até te aprovar. Então você vai fazer a prova 25 vezes. E Ele não vai dizer assim, cara, você já repetiu demais, eu vou te passar para frente para você não ficar sendo humilhado. No modo de Deus, ninguém passa de ano por presença. No Brasil isso acontece, né? Não faltou, passou. Aqui não, você pode estar presente em todas as tribulações da vida. Mas se não for aprovado, vai passar de novo por elas até morrer. Tem gente que vai passar pelo mesmo tipo de provação até o dia da morte, porque insiste em não deixar o Senhor quebrantar o coração. A única resposta que você pode dar diante da provação é a transformação. Não há outro tipo de resposta que você pode dar. É perguntar, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Vamos lá, vai doer, mas eu vou ter que aprender, porque eu não quero passar por isso de novo, não. Se você não consegue ser humilde, seja no mínimo inteligente. Fala, Deus, é o seguinte, eu vou baixar a guarda, me ensina logo que eu tenho que aprender, porque eu já estou cansado de passar pelo mesmo tipo de dor. Se eu estou errado, deixa eu me arrepender logo. Se arrepende logo, irmão, para. O povo de Israel demorou 40 anos no deserto para aprender as lições. Quanto tempo você vai ter que passar pelo mesmo tipo de provação para aprender o que Deus quer te ensinar? Em quarto lugar, uma fé aprovada continua crendo na vontade de Deus em nos responder. A dúvida da vontade de Deus, seja por desconhecimento ou por insegurança a respeito da vontade de Deus, é um sinal de que você se mantém reprovado. Se você não consegue acreditar que Deus quer te dar sabedoria, você já está reprovado. Deixa eu dizer algo para você. Deus não promete dar tudo o que a gente quer indiscriminadamente. Nem nós daríamos tudo aos nossos filhos indiscriminadamente. Se tivéssemos condições de dar tudo, ainda assim não daríamos. Porque tem coisas que não compete dar a eles, tem coisas que não é tempo de dar a eles. Meu filho de 11 anos não pode dirigir. Nem que eu fosse um multimilionário, ele me pedisse um carro, eu não poderia dar. Porque tem coisas que só podemos receber dependendo do nível de maturidade que temos. Tem coisas que nós nunca poderemos receber, porque aquilo pode nos destruir, pode nos matar. Então Deus não promete dar tudo. Deus não promete dar todo o dinheiro. O único Deus que promete dinheiro em troca de adoração é Satanás. Foi Satanás que levou Jesus ao alto do monte e disse, prostrado me adorardes, te darei tudo. O único Deus que promete te dar tudo em troca de adoração é o diabo. Deus não. Mas Deus promete que se nós orarmos segundo a vontade dele, ele nos dará o que pedimos. Então nós temos que buscar o que nas Escrituras? Aquilo que Deus promete nos dar. E orarmos e querermos naquilo. E ele disse que quem pede sabedoria não será reprovado. E deixa eu dizer uma coisa, sabedoria é uma coisa muito importante para todas as áreas da vida. Com sabedoria, Salomão foi o maior rei. Com sabedoria, ele foi o rei mais rico. Com sabedoria, ele foi o rei que resolveu mais problemas. Agora a pergunta é, você tem um monte de coisa que Deus não te dá certeza, mas Ele está te dando certeza que se você pedir sabedoria, Ele vai dar. Então que você coloque o teu coração nisso e você possa sair daqui dizendo, esse ano eu vou ser mais sábio. 2025 eu vou ter muita sabedoria, porque eu estou pedindo e Deus já falou que vai dar e eu creio nele. Ai, mas será? Tem tanta coisa que eu peço para Deus e Deus não dá.
Irmão, tem um monte de coisa que Deus não dá porque Ele não prometeu que ia dar. Ele não tem que te dar o que Ele não prometeu que ia dar. Mas isso Ele prometeu, e o nosso Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Então não duvide no teu coração. Se Deus prometeu que vai te dar sabedoria, se apropria pela fé e fala: vocês vão ver esse ano. Esse ano você é a esposa mais sábia desse mundo. E a Bíblia diz que a esposa sábia edifica o lar, mas a tola destrói com suas próprias mãos. Então esse ano você tem que dizer: eu serei a esposa mais sábia que esse mundo já viu. Você, marido, tem que dizer: eu vou ser o homem mais sábio que o mundo já viu. Meus filhos terão um pai mais sábio de todos os tempos. Eu serei o administrador mais sábio que esse mundo pode ter. Mas por que? Onde você tirou essa certeza? Seu arrogante? Arrogante não. Eu tenho fé. A Bíblia diz que eu posso pedir que Ele vai me dar, que Ele não reprova. O pedido está na mesa dele, já carimbou. Agora eu vou viver com sabedoria, porque Ele me deu sabedoria para a vida. Você precisa aplicar fé, que Deus prometeu que vai te dar sabedoria, e Ele dá. Mas se você mantém-se duvidando da vontade dEle, você se mantém no lugar de reprovação. E se você se mantém no lugar de reprovação, você terá que passar muitas vezes pelo mesmo teste. Você quer isso? Não, né? Vamos deixar para trás esse ciclo vicioso, amém? E vamos começar a perguntar ao Senhor o que Ele quer nos ensinar. E por último, a maturidade não é um status intermediário do cristão, mas sim o alvo final. Sempre precisaremos amadurecer mais, até chegarmos à integridade, que é ser inteiro no Senhor. Quantas pessoas nós temos aqui com mais de 60 anos? Levante a mão assim. Bem pouquinho. Mais que 50. Isso é bom que se eu falasse que ia prometer um prêmio hoje, já ia prometer só para os mais de 60. É pouquinho, né? Mais de 50 aí, desculpa. Mais do que 40. Oh, aumentou um pouco. Já está com as dores na coluna, né? Não é verdade? Baixou testosterona, já está sofrendo um pouco com a barriga, né? Assim é normal. Mais que 30. Os menos de 30 tem que amadurecer mesmo. Vocês não vão nem discutir. Deixa eu dizer algo para você. O que o texto diz é que maturidade plena nós só alcançamos na vinda de Cristo. Não importa se você tem mais de 60, mais de 50, Deus ainda quer trabalhar em você. Deus ainda tem áreas que Ele quer te fazer completo. Você nunca vai dizer assim: já cheguei numa fase da minha vida, porque o que eu tinha que amadurecer, amadureceu. Não é verdade. Se você foi reprovado em alguns testes com 20, negou-se a se quebrantar com 30, de novo com 40, negou-se a se quebrantar com 50, com 60, com 70, Deus te pega ainda antes da sua morte, vai continuar provando. Ele não vai largar do teu pé. Então, meu amado, se rende. Pastor, mas eu já sou muito maduro em algumas áreas. Claro, com certeza você já é maduro em muitas áreas. Mas a vida não é feita de uma área só. A vida é feita de muitas áreas. Nós temos áreas sentimentais, financeiras, nós temos áreas de relacionamento, áreas ministeriais. A vida é cheia de espectros diferentes. E deixa eu dizer uma coisa para você: se renda, deixa Deus te trabalhar nas áreas que você ainda não deixou. E para de reclamar. Nós falamos isso aqui no culto da virada. Ninguém aguenta gente reclamona. Eu vou repetir o texto que eu citei aqui no culto da virada. O povo de Israel estava reclamando no deserto porque não tinha carne para comer. Eles começaram a chegar num ponto que eles falavam assim: ai, que saudade de comer pepino no Egito. Irmão, que saudade lazarenta. Comer pepino e alho. Deus tinha libertado eles da escravidão. E eles estavam reclamando. De repente Deus fala para Moisés assim: pode falar para eles que amanhã vai todo mundo comer carne. Aí Moisés fala: mas Deus, carne todo mundo amanhã, nós estamos no meio do deserto. Aí Deus está falando: você está duvidando de mim? No outro dia Deus mandou um vento que trouxe um monte de codornizas, que encheu o arraial deles, que a carne ia até a coxa do povo. Aí Deus falou como uma boa mãe: vocês vão comer carne até sair pelo nariz. Imagina, igualzinho minha mãe. Já sei de onde minha mãe tirou essa personalidade. Ah, a carne que você quer, agora vai comer tudo. Deixa eu dizer uma coisa: o povo de Israel ficou 40 anos no deserto reclamando. Quem reclama não sai do deserto. Quem reclama fica passando por provação. Tira do seu vocabulário a reclamação. Porque a reclamação é a prova de que você não aceita o confronto de Deus. É a prova de que você não aceita o trabalhar de Deus. É a prova de que você ainda é orgulhoso. E se você é orgulhoso, Deus irá te abater por amor a você, porque o orgulhoso entrega seu próprio orgulho, está em rumo rápido ao inferno. Então Deus quer quebrar o teu orgulho para ganhar o teu coração. Então por amor a você Ele te quebra. Então que em nome de Jesus, no ano de 2025, a gente se renda. Estou passando por dificuldade.
Pastor, está difícil achar motivo de alegria nessa dificuldade que eu estou passando. Mas sabe o que eu estou fazendo? Eu estou pedindo sabedoria, porque quando eu tiver mais sabedoria, eu vou conseguir entender o que Deus está fazendo. Mas Ele dá, eu já estou só esperando, já chegou lá, o meu pedido já foi protocolado, já recebi a aprovação, e eu já estou começando a perceber que eu estou vendo de outro jeito. E você vai perceber como a sua vida vai ser transformada, quando você parar de reclamar, e começar a louvar ao Senhor, entendendo que Ele está trabalhando no teu caráter, porque Ele visa te amadurecer e te completar, para que você se torne íntegro, completo nele. Amém, queridos? Quem que recebe essa palavra? Se é verdade, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu queria muito que você orasse nesse momento. Não espere para pedir sabedoria amanhã, não. Você pode pedir sabedoria agora mesmo. O céu não está em recesso. O céu não trabalha no horário comercial a partir de segunda-feira. O céu está pronto para receber o seu pedido e responder positivamente agora. Qual a área da sua vida que você precisa de mais sabedoria? Qual a área da sua vida que você tem percebido que você está sendo provado constantemente? E parece que isso acontece, é cíclico. Acontece sempre a mesma coisa. No trabalho, no relacionamento, ministerialmente, parece que as coisas ficam se repetindo. Você tem que pedir ao Senhor sabedoria essa noite para dizer: Senhor, qual área da minha vida eu preciso me quebrantar para que o Senhor possa gerar transformação em mim? Pastor, eu não consigo enxergar muito. Tenha coragem de perguntar para quem te ama. Tenha coragem de perguntar para quem está ao seu lado. Tenha coragem de perguntar para quem se importa de verdade com você. E quando essa pessoa disser, você não vai dizer o dela, porque ela não te perguntou, amém? Você só vai ouvir o seu. E aí você vai dizer: Senhor, mude o meu coração, para que eu não precise passar por isso o resto da minha vida. Eu quero sair logo desse teste. Tá muito tempo no teste? Só prova que você não quebra o coração. Mas quebra o coração, deixa Deus te tirar disso aí, para Ele te dar outra aprovação, irmão. Tem outra, diferente. Mas essa aí você precisa sair dela, com muita sabedoria. Ore, peça isso ao Senhor. Faça uma oração, fala: Senhor, com muita fé. Fala: Senhor, eu preciso de sabedoria para resolver os meus relacionamentos. Eu preciso de sabedoria para ser um melhor esposo. Eu preciso de sabedoria para ser uma melhor esposa. Eu preciso de sabedoria, Senhor, financeira, porque eu estou sempre voltando ao caos financeiro. Esse é o seu momento. Enquanto os irmãos cantam, é o seu momento de orar. É o seu momento de responder à palavra do Senhor. Aleluia. Eu queria convidar os líderes a vir aqui à frente, porque hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Pode vir aqui os líderes. Nós gostaríamos muito de nos preparar. Hoje, enquanto eles estão cantando aqui, eu gostaria muito que você
que entende que está passando há muito tempo por provações e você não entendia, ou não consegue entender ainda, mas você precisa de ajuda para sair desse ciclo. Eu queria te encorajar, ainda agora, que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Além de receber a oração dos líderes que estão aqui na frente, eu vou orar junto com vocês. Então não precisa nem esperar o culto acabar. Talvez você esteja passando por tribulações e está cansativo. Está cansativo, você nem consegue entender o porquê que isso acontece. E você fala, não, hoje eu vou sair desse ciclo. Hoje eu vou buscar ajuda, hoje eu vou sair desse... Pode vir à frente. Você que precisa de oração, eu quero terminar orando com você. Você que realmente entende que você... É uma situação tão complicada que isso te gera dor, mas parece que não resolve. Talvez seja na área dos seus relacionamentos, talvez você esteja passando por ciclos de provação na sua área financeira, talvez você esteja passando por ciclos de provação nas suas emoções. É um ciclo, parece que sempre as pessoas estão te ferindo, parece que as pessoas estão sempre te machucando, e você não entende por que isso acontece. Talvez no trabalho sempre alguém se levanta para te machucar, e você não consegue entender. Você fala, Senhor, por que tantas pessoas querem me ferir? Eu quero te aconselhar, irmão, eles vão continuar aqui depois, vão continuar para você buscar oração, mas eu queria muito que você não saísse daqui sem buscar em Deus ajuda, para dizer assim, eu preciso entender, Senhor, eu estou aqui humildemente. Se for orgulho, talvez você nem se considere orgulhoso, talvez você nem seja, talvez o que te falta é a sua percepção. Você não consegue enxergar as coisas com clareza, e por não enxergar com clareza, você enxerga tudo por um caminho que te mantém mais profundo na dor e no sofrimento. O Senhor está te convidando a sair desse lugar esta noite. Está te convidando a sair desse lugar de sofrimento e dor e começar a encontrar proveito nas tribulações. É só Jesus que pode fazer a gente encontrar proveito na dor. É só Jesus que pode fazer a gente encontrar motivo de celebração na perda. Então que você comece nesse momento dizendo, Senhor, eu não vou sair daqui. Lembre-se que Jacó, quando ele se encontrou com Deus, ele disse assim, eu não vou soltar até que Ele me abençoe. Esse não vou soltar é o seguinte, eu não vou sair daqui enquanto eu não me apropriar da fé de que eu vou viver um novo tempo, eu vou começar a vencer, eu vou começar a ser aprovado, para que eu não precise ficar passando pelos mesmos testes a vida toda. Isso está me cansando e machucando demais. O Senhor quer te curar, o Senhor quer te resolver esta noite. Amém, queridos? Senhor, eu estou aqui orando com os meus irmãos. Eles vão receber oração dos líderes, Senhor. Eles estão buscando ajuda. O coração deles está reconhecendo que eles precisam de mais. Eles precisam de sabedoria. Pai, eu peço que o Senhor venha dar essa sabedoria a eles, para que eles possam enxergar a vida por uma outra perspectiva. Eu oro para que a Tua paz governe o coração deles. Eles passem a ver a tribulação como uma prova, e eles comecem a se quebrantar diante da prova, dizendo, o Senhor está trabalhando o meu caráter, e eu não vou mais resistir, eu não vou mais reclamar, e eu vou me submeter ao tratamento, porque o Senhor quer o meu bem. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que vieram aqui essa noite desanimados da vida, pensando que para eles não tem jeito. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor comece a mostrar a eles que essa dor que eles interpretam como negativa é o Senhor querendo trabalhar o caráter deles, para que eles possam experimentar a Tua boa, a Tua perfeita e a Tua agradável vontade. Eu oro, Senhor, para que seja uma noite de esclarecimento, que ao dormir essa noite, que ao deitar na cama, cada um dos seus filhos que aqui estão, comece ao fechar os olhos e pensar um pouco sobre o dia, eles comecem a olhar e refletir sobre a história deles, e começar a ver como Deus estava tratando eles em cada dia, em cada dificuldade, levando eles a um novo entendimento, a uma nova compreensão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa, não nos abandona. O Senhor nos entrega a Tua voz como consolo, como voz transformadora. Nós te rendemos graças, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana.